Fala pessoal, Rian com Risco Antifraude Consultoria aqui, gravando mais um vídeo para vocês, tá bom? Como sempre a gente informa, todos os nossos vídeos são relatos aí, né, de jornais, e mais para propagar como que os estelionatários eles agem para que nós consigamos aí evitar cair nesses golpes, tá bom? Hoje é o caso aí do Gabriel Pinotti, ele era se dizia trader, e um calote aí milionário em seus clientes. Vamos acompanhar. O caso aí é uma matéria da Record Interior de São Paulo. Vamos nessa. Ontem no Cidade Alerta que a Polícia Federal de Ribeirão Preto prendeu um empresário suspeito de aplicar golpe de 15 milhões de reais. A prisão faz parte da operação Take Profit contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Gabriel Salete Pinotti, influencer financeiro de Ribeirão Preto, possui canal no YouTube e perfil no Instagram dedicado a produzir conteúdos educacionais relativos a day trade. Ao menos 50 pessoas foram alvo do golpe em 4 anos. Gabriel prometia lucros altos para atrair investidores. O influencer postava vídeos na internet. Ele produzia conteúdos sobre investimentos financeiros. O canal tem 160 mil inscritos. Deu um operacional sólido, eficiente e lucrativo para trazer para você finalmente a sua consistência. Gabriel Pinotti foi preso em casa, num condomínio em Ribeirão Preto. Na residência, os policiais federais encontraram um local onde ele gravava os vídeos e apreendeu um carro avaliado em 200 mil reais. A investigação se iniciou quando um advogado compareceu à Delegacia de Polícia Federal de Ribeirão Preto, junto com parte de um grupo de vítimas. Esse grupo de vítimas está em torno de 20 pessoas, desse advogado, mas a gente tem o conhecimento que tem outras vítimas que estão... Pessoal, um ponto bem importante que, se eu não me engano, não tivemos em outros vídeos, mas essa é uma premissa muito importante. Se porventura você caiu em golpe, iniciar aí com um boletim de ocorrência, juntando todos os dados que vocês têm dessas instituições fraudulentas, é muito importante, porque nesse caso, como vocês estão vendo aí, foi após essa denúncia que acendeu o alerta aí da Polícia Federal, tá bom? Com outros advogados, então o alcance inicial é maior. E dentro desse grupo representado por esse advogado que nos procurou, vieram 5 vítimas. A gente colheu os depoimentos dessas vítimas, verificou que o que elas nos passaram indicava a prática de crimes financeiros e a partir de então se iniciou a investigação. O delegado explica que mais de 50 pessoas procuraram a Polícia Federal para denunciar o influencer financeiro. As vítimas relataram um prejuízo de 15 milhões de reais. O esquema criminoso funcionou durante 4 anos. Ele divulgava um conteúdo educacional relativo ao mercado de day trade e a partir de então as pessoas começaram a se interessar. Isso gerou uma quantidade significativa de pessoas que a partir de então avançou para um fundo de investimento que ele pegou, desenvolveu e ofereceu para essas pessoas. Um grande número dessas pessoas aceitou pela confiança desenvolvida que ele propiciou com a divulgação dos conteúdos dele nas redes sociais, fez o aporte no que seria o fundo, mas assim, eu falo fundo de investimento para se ter uma noção, porque isso rigorosamente perante a lei não é um fundo de investimento. De posse desses recursos, ele começou a gastar esses recursos em proveito próprio, viagens de luxo, carros. Então aí agora fica nítido, como o Policial Federal está informando, não existe isso de uma pessoa física poder administrar recursos de terceiros, tá? Então aí já é um alerta que nós clientes temos que ter, tá bom? Vou administrar seu recurso, consigo tantos % ao mês para você e tudo mais. Isso não existe, tá bom? Bem fora da lei, só de fato instituições financeiras e fundos de investimentos com os gestores ali que são capacitados, supervisionados ali pela CVM, eles podem aderir a esse serviço, tá bom? Esportivos caros, casas em condomínio, até o momento que essa estrutura não sustenta mais. Segundo a Polícia Federal, o influencer financeiro gastou o dinheiro que foi investido pelos clientes e não tinha mais condições de repassar os rendimentos. Por isso,
entrou com um processo na justiça para decretar falência. O processo de insolvência, que é uma coisa lícita, permitida no direito brasileiro, para aquele devedor que realmente contraiu dívidas, aquela pessoa física que foi exercer alguma atividade, contraiu dívidas, virar e falar: credores, eu não consigo pagar vocês, vou fazer um processo aqui. Isso é tranquilo, isso é legal, é permitido. O que não pode é você alegar como dívida prejuízo causados por condutas criminosas nas quais você obteve recurso de terceiros para uma determinada finalidade, com a determinada história de convencimento, e no final das contas você se apropriou desse recurso e gastou em benefício próprio. A investigação identificou que o influencer usou o dinheiro dos investidores para ostentar uma vida de luxo, carros, casa em condomínio e viagens de gastos extravagantes. A estratégia era manter a aparência de um investidor de sucesso. Tudo era compartilhado nas redes sociais. Antigamente as pessoas prometiam 10%, 15%, 20% de rendimento. Só que isso hoje já está bem difundido, que isso é inviável. Já tiveram vários golpes que caíram, então eu acho que vai ser muito difícil alguém com um discurso de 10, 20, 15% conseguir emplacar um esquema desse. Então, nesse caso, a gente percebeu que o investigado, ele pegava e falava: vou te pagar no mínimo 2%. E aqui que está um detalhe. Ele falava que ia pagar no mínimo 2%, só que, na verdade, durante a conversa de convencimento dele, ele mencionava: eu estou prometendo no mínimo 2%. Mas teve um mês que eu consegui 5, teve outro mês que eu consegui 6. Então, foi meio que reconstruído esse discurso em razão dessa necessidade, porque de que percentuais maiores já não se permitia mais enganar as vítimas, que todo mundo estava atento em decorrência dos golpes. De acordo com o delegado, o valor mínimo para o investimento era de R$15 mil. E uma das vítimas investiu mais de 2 milhões. Muitas das vítimas entregaram recursos para ele que foram construídos ao longo de 20 anos, que a pessoa foi trabalhando, foi poupando, foi construindo aquele colchão financeiro dela, que ele pegou e entregou para esse influencer. Teve vítimas aí com problemas de saúde na família, teve vítimas que ficaram numa situação extremamente precária, que está ensejando acompanhamento psicológico. Teve vítimas que tiveram problemas nas suas famílias com seus cônjuges, que depois que ficaram sabendo da situação, criou uma certa instabilidade no casal. Então, assim, teve uma série de efeitos aí que não chega ao conhecimento do público em geral, mas atinge de uma maneira extremamente danosa, muito danosa, a vida dessas pessoas. Gabriel Pinotti, o influencer que dizia ser especialista em investimentos, é casado e não tem passagem pela polícia. Ele foi preso temporariamente por crime financeiro. A gente entrou com as medidas de bloqueio de patrimônio do investigado. Eu acredito que os advogados também das vítimas estão conseguindo os bloqueios judiciais pertinentes, mas assim, via de regra nesse tipo de crime, chegar ao valor total desviado sempre é muito difícil. Então fica mais um alerta aí para quem está vendo essa reportagem, está pensando em entrar no investimento financeiro, faça isso, mas faça isso numa corretora conhecida, já do mercado, que já tem uma tradição, que você já sabe que se... Pessoal, esse ponto é o que a gente sempre utiliza na nossa consultoria, tá bom? Instituições financeiras que são regulamentadas, supervisionadas, já tem uma história no mercado, já tem ali uma custódia acima de bilhões, né? Por exemplo, os grandes bancos que nós temos no país, já tem uma estrutura para manter tanto bons profissionais para gerir o seu patrimônio, tá bom? Quanto ali uma estrutura de fiscalização frequente, né? Os autorreguladores ali, os fiscalizadores sempre estão presentes nessas instituições para prevenir qualquer tipo de perigo que a instituição venha a quebrar, questões de fraudes, tá bom? Então, essa dica aí do policial foi excelente. Se algo der errado, você sabe a quem procurar, vai entender um pouco sobre o fundo garantidor de crédito, para depois pegar e ingressar no investimento.
Exatamente. O delegado disse tudo. Gente, não caia no conto do vigário achando que você vai ganhar 5%, 6%, 10%. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aí. Foram mostrados, apresentados a vocês, na verdade, muitas premissas que nós não tivemos nos outros vídeos, tá? Então fica de alerta aí para vocês mais algumas dicas.